Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, caminhando para o encerramento do inquérito policial. Esse tema nosso, inquérito policial, né? Que é a primeira fase da persecução penal, que é a fase onde o Estado, através da polícia judiciária, investiga o fato para buscar a materialidade ou indícios de autoria, tá certo? Estudaremos a partir de agora as providências do Ministério Público ao receber o inquérito policial. Porque os senhores já sabem que quando o inquérito policial é concluído, terminou o inquérito policial, o que faz a PJ, a Polícia Judiciária? Manda para o juiz competente e o juiz competente manda para quem? Para o promotor, para o Ministério Público. Isso quando se tratar de ação penal pública. Ação penal pública recai sobre aquele crime em que quem é o responsável para acusar, quem é o responsável para dar o pontapé, iniciar o processo, é o Ministério Público. Ora, por exemplo, eu pratiquei um roubo contra você. Você registrou um boletim de ocorrência, instaurou o inquérito policial, investigou. Delegado tem um prazo para terminar esse inquérito policial, não tem? Tem. Qual o prazo? 10 dias se estiver preso, 30 dias se estiver solto, podendo ser prorrogado pelo juiz, tá certo? Já que roubo não entra no prazo especial, não entra na droga, não entra naquelas exceções que nós falamos. Muito bem. O delegado termina o inquérito policial e arquiva o inquérito policial, é isso? Não, isso mesmo, o delegado não pode arquivar inquérito policial. O delegado encerra o inquérito policial, termina o inquérito policial com relatório, lembra disso? Manda para o juiz o inquérito policial e o juiz manda para o Ministério Público. Você procura, então, você é a vítima do roubo praticado pelo Marciano, você procura o delegado cerca de 3, 4, 6 meses depois. Delegado, eu vim ver o que aconteceu com aquela investigação contra o Marciano. O delegado vai dizer, não está comigo mais o inquérito. Já mandei para o fórum, já mandei para o juiz, tá bom? Você vai lá no fórum, chega lá, bate lá, ó, vim aqui verificar o inquérito policial que o delegado falou que não está mais com ele. O pessoal lá da vara, né, vai dizer para você, ó, não está conosco, já mandamos para o Ministério Público para ver. Você vai dizer, mas para que para o Ministério Público? Para o Ministério Público tomar uma das providências que o Código de Processo Penal determina, tá bom? Então, quais são essas providências que o Ministério Público pode tomar? Professor, e se for um crime de ação penal privada? Sai do delegado, vai para o juiz, e o juiz mesmo assim manda para o Ministério Público? Não. Quando for de ação penal privada, concluído o inquérito policial, o inquérito é remetido ao juiz, e fica lá no juízo, esperando o particular movimentar. Quer dizer, se vai dar seguimento ou não. Em vez de roubo, eu praticar uma calúnia contra você. O roubo, já te expliquei, uma calúnia. Você procurou, o delegado investigou, mandou para o juiz deixa lá na secretaria da vara. Se você não comparecer dentro de 6 meses, a partir do conhecimento do fato, você vai perder o direito de acusar o Marciano, tá certo? Então depende. Se eu perguntar para você, qual é o trâmite do inquérito policial depois de concluído? Você vai dizer, depende, Marciano. É ação penal pública ou ação penal privada? Eu digo, ação penal pública. Você fala, o delegado remete para o juiz e o juiz manda para o Ministério Público. Pronto. E se for ação penal privada? O delegado termina, manda para o juiz e permanece lá na secretaria. Imagina que seu inquérito está lá na terceira vara. Permanece lá na secretaria, aguardando a vítima ir lá e dar andamento, tá bom? Quais as providências, então, do Ministério Público? Primeiro, oferecer denúncia. Nós estudaremos quando falarmos da ação penal, que é o nosso próxima aula, né? A ação penal, tá? Ela nada mais é do que a segunda fase. Então, veja bem, terminou a primeira fase, o inquérito foi para o Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia. Mas, Marciano, já não teve denúncia lá atrás? Não. Lá atrás teve notícia crimes. Mas lá atrás, Marciano, quando eu fui lá na delegacia e falei para o delegado que você praticou um roubo contra mim, eu não fiz uma denúncia para o delegado? Não. Porque denúncia é o Ministério Público
que faça. Tá certo? Você foi lá no delegado levar uma notícia crimes. Lembra disso? Tá? Um requerimento. Tá bom? Muito bem. Tá? O Ministério Público, então, nesse inquérito policial que eu pratiquei um roubo contra você, o Ministério Público recebe o inquérito policial, dá uma analisada, está provado o crime aqui, há indício de autoria, vou denunciar o Marciano. É uma providência do Ministério Público. Ele tem prazo? Tem prazo. Tá certo? Claro que tem uma aula só disso, tem um tópico só disso. Mas qual é o prazo que o MP tem para oferecer denúncia? Rapidinho, já que estudaremos com mais detalhe. Depende. O investigado está preso, o prazo é em regra 5 dias. Se o investigado estiver solto, o prazo é em regra 15 dias para oferecer a denúncia. Cuidado, não vão misturar prazo de inquérito com prazo para oferecer denúncia, tá bom? No prazo para oferecer a denúncia, o preso, 5 dias. Prazo para oferecer denúncia, se o sujeito estiver solto, 15 dias. Como assim preso ou solto, professor? Ora, eu fui preso em flagrante por um roubo. Terminou o inquérito policial, delegado, você tem 10 dias para terminar o inquérito policial. Manda para o juiz manda para o Ministério Público. O Ministério Público, você tem 5 dias para oferecer a denúncia. Então, não são 10 dias? 10 dias para terminar o inquérito. Para oferecer denúncia, 5 dias. Ah, não, eu estou solto. Estou sendo investigado, mas estou solto. Estou dando aula para você. Ministério Público recebe inquérito policial. Tem 15 dias para oferecer denúncia. No crime de drogas, tem um prazo diferenciado, 10 dias para preso ou solto, mas esse detalhe nós estudaremos, tá? Quando falarmos da ação penal, quando falarmos da denúncia, tá bom? Então a primeira providência, oferecer denúncia. A outra providência do Ministério Público, devolver os autos do inquérito policial para novas diligências. Devolver os autos, devolver o inquérito. Ele vai fazer o caminho inverso, pessoal. O inquérito estava na polícia judiciária, foi para o juiz mandou para o MP. O Ministério Público, a promotora, você promotora, leu, falou, aqui, está provado o crime, mas tem dúvida razoável. Não está certo se é o João da Silva, se é o Marciano. Uma testemunha fala que é o Marciano, outra testemunha fala que é o João da Silva. Você, promotora, vai devolver o inquérito para o delegado resolver isso. Fazer uma nova diligência. Tipo, faz a cariação entre as testemunhas. Se uma testemunha fala que é o Marciano e a outra testemunha fala que é o João, então pega essa testemunha e faça uma cariação. Confronta uma com outra, tá certo? Então ele faz o caminho inverso. Devolver o inquérito, o MP, o promotor, a promotora devolve para o juiz e o juiz devolve para o delegado. É uma providência do Ministério Público, tá bom? Tá? Está lá no artigo 16 do Código de Processo Penal. A outra providência é promover o arquivamento. Promover o arquivamento. Veja bem, eu fui investigado por ter praticado um roubo contra você. Terminou o inquérito vai para o juiz e o juiz manda para o MP. O MP, primeiro, analisa. Ofereço ou não a denúncia? Sim, ofereci. Acabou. Se ofereceu, não vai ter a segunda nem a terceira, porque ele ofereceu a denúncia. Vai abrir o processo, se o juiz receber a denúncia, tá certo? E vai abrir a possibilidade para eu me defender. Muito bem. O Ministério Público analisou, não ofereceu a denúncia, mas também não visualizou que havia outra diligência a ser produzida. Porque se assim ele visualizasse, ele ia pegar o item 2 aqui, devolvia para o delegado de polícia. Tá bom. Você, promotora, leu, não tem como denunciar, não tem mais o que investigar, só tem que arquivar. Bom, então você, promotor, promotora, vai solicitar ao juiz o arquivamento. Porque só o juiz pode arquivar, tá bom? Só o juiz pode arquivar o inquérito policial. Claro que, com o pacote anticrime, com a nova lei do pacote anticrime, deu ao Ministério Público a prerrogativa de o próprio promotor, promotora, o Ministério Público, arquivar o inquérito, tá certo? Mas esta determinação, esta possibilidade está suspensa por uma ação
direta de inconstitucionalidade, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Então hoje o que está valendo é o Ministério Público pede o arquivamento e o juiz acata ou não, tá certo? Se o juiz acatou o pedido do Ministério Público naquele inquérito que eu roubei você e arquivou, acabou. Ih, mas e aí, professor? E eu não posso fazer nada, tá certo? Se o juiz arquivou, você não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Com o pacote anticrime, que não está valendo, tá certo? Se o Ministério Público arquivar o inquérito, você, vítima, tem 30 dias para recorrer. Só que, veja bem, isto está suspenso pelo Supremo, tá bom? Isto está suspenso. O que está valendo hoje é o Ministério Público solicita o arquivamento e o juiz acata ou não. Se o juiz acatar o pedido do Ministério Público, arquivou o inquérito. Se o juiz indeferir o pedido, então aqui o juiz pode deferir, significa acatou o pedido do MP, do Ministério Público, arquivou o inquérito policial. Ou o juiz pode indeferir. Como assim? O juiz não concordou com o pedido de arquivamento do Ministério Público. O juiz não concordou. Neste caso, o que deve fazer o juiz, se ele indeferir? Ele vai mandar, ele vai remeter o inquérito policial para o chefe do Ministério Público. Então, e o chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça, PGJ. Então, cuidado com isso que despenca na prova. Tá certo? Sobre o inquérito policial, indique a alternativa correta. Você se depara com uma questão mais ou menos assim. Letra A. Se o juiz discordar do pedido de arquivamento do inquérito policial feito pelo Ministério Público, deverá remeter os autos para o presidente da República, falso. Para o ministro de Estado, falso. Para o ministro da Justiça, falso. Para o diretor-geral da polícia, falso. Para o governador de Estado, falso. Resposta correta, para o chefe do Ministério Público. Pode ser que não apareça lá, chefe do Ministério Público, mas se não aparecer chefe do MP, vai aparecer para o Procurador-Geral de Justiça. Cuidado, porque os caras colocam na pegadinha Procurador-Geral do Estado. Não é. É Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Se o juiz não concordar, porque é uma solicitação, é um pedido, ninguém está mandando no juiz, o promotor, você, a promotora, pediu o arquivamento, o juiz olha e fala, que absurdo isso aqui, ó. Arquivar, está provado que o Marciano roubou, está provado, tem testemunha dizendo que é o Marciano, e mesmo assim a promotora, o promotor, quer que arquive o inquérito policial? Negativo. Bom, juiz, agora você arrumou um problema para você. Porque você não pode abrir o processo, porque tem que ter uma denúncia do MP. E o MP não denunciou, solicitou o arquivamento. Aí o CPP arrumou uma saída para o juiz. Juiz, encaminhe o inquérito policial para o chefe desse promotor, para o chefe dessa promotora, porque o chefe vai tomar umas das seguintes providências. Tá? E quais são as providências, então, do chefe do Ministério Público que eu já coloco para você aqui? Ó. Então, se remeter o inquérito para o chefe do MP, em caso de indeferimento do arquivamento, o chefe do MP vai pegar o inquérito, agora você imagina que você é o chefe do MP, recebe o inquérito policial, porque o Marciano promotor pediu o arquivamento, o juiz João da Silva não aceitou o arquivamento e mandou para você, chefe. Você, chefe do MP, vai tomar uma das seguintes providências. O Procurador-Geral de Justiça vai tomar uma das seguintes providências. Primeiro, ele vai, se que assim entender, oferecer denúncia. Diretamente. Ele vai oferecer denúncia diretamente. O que significa isso? Ora, pessoal, se você, chefe do Ministério Público, verificou que o seu subordinado, entre aspas, porque você não tem subordinado lá, mas que um promotor pediu arquivamento errado, você vai dizer, não, para aí,
Eu vou denunciar, até porque você é o chefe da instituição e o CPP autoriza isso. Então você diretamente significa que você vai fazer. Você vai denunciar o sujeito pelo crime que o MP lá embaixo pediu arquivamento. Tá bom? Agora você é chefe, né? Você não tem muito tempo. Então a lei fala para você. Você, chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, poderá nomear, designar, indicar outro membro do MP, outro membro do Ministério Público. Para quê? Para oferecer a denúncia. Veja aí, ó. Para oferecer a denúncia. Estamos falando aqui seu pacote anticrime. Tá certo? O chefe do Ministério Público. Você não é o chefe? Recebeu o inquérito policial porque o juiz discordou? Você pode oferecer denúncia diretamente. Nunca vi, tá, pessoal? Uma denúncia feita pelo Procurador-Geral de Justiça quando recebeu o inquérito policial em razão de discordância do juiz. Nunca vi. O que sempre acontece é isso aqui, às vezes, né? Quando o procurador concorda com o juiz. Ô, juiz, é verdade. Aqui não pode ser arquivado. Só que eu estou sem tempo de fazer eu mesmo. Eu diretamente a denúncia. Quem não quis acusar é o João da Silva, o promotor. Eu vou nomear a Pedrosa. Eu vou nomear o João. Tá certo? O que não pode, outro João, sei lá. O que não pode é o procurador-geral devolver para o mesmo que se negou. Então você, Pedro, não quis denunciar, pediu arquivamento. O inquérito, o juiz discordou, mandou para o juiz. Mandou para o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Pode o Procurador-Geral de Justiça devolver para você, Pedro? Não, não pode. O que ele pode é indicar a Maria, indicar o Silvano, indicar quem ele quiser, menos aquele que se negou. Por isso que fala, indicar outro membro do MP para oferecer denúncia. Aí você me pergunta, professor, esse outro indicado que faz parte da carreira, evidentemente, ele pode se negar a oferecer denúncia? Por exemplo, o primeiro promotor não quis oferecer denúncia contra você, Marciano, por um crime de roubo. Foi para o PGJ, porque o juiz não aceitou o arquivamento. Pode o outro promotor, nomeado pelo chefe, indicado pelo chefe, recusar? Não, não pode. Porque ele está atuando em nome do Procurador-Geral. Cuidado com isso. A outra situação, a outra possibilidade que o Procurador-Geral de Justiça pode tomar quando ele recebe um inquérito policial é insistir no arquivamento. Insistir no arquivamento significa dizer que o Procurador-Geral vai dizer, para aí, o meu promotor pediu arquivamento. O juiz discordou e veio parar nas minhas mãos. Mas eu estou olhando aqui que o meu promotor está correto. Não tem que oferecer denúncia. Não vou indicar outro membro e eu vou ratificar. Eu vou confirmar. Eu vou insistir para que o juiz arquive. E o juiz, nesta hipótese, está obrigado a arquivar. Ok? Então está aqui as providências do Procurador-Geral de Justiça quando ele recebe o inquérito policial porque o juiz discordou, tá certo? Você que gosta de estudar com desenho, com mapa mental, seria mais ou menos assim, ó. O promotor, vamos chamar o promotor de José? O promotor José pede ao juiz o arquivamento. Juiz, arquiva esse inquérito para mim. O juiz tem duas saídas, lembra disso? Ou ele aceita o pedido, ou ele recusa o pedido do MP. Se recusar, ele indeferiu. Se o juiz indeferiu, o que ele faz? Ele manda, né? No caso, o juiz manda o inquérito policial para quem? Para este cara aqui, ó, Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe desse cara aqui, ó. O juiz fala aí, ó, estou recusando o pedido do seu promotor. Faça alguma coisa, você não é o chefe? Ou você pensa que você é chefe só para receber dinheiro, para ganhar? Não, você é chefe, então você vai tomar uma
duas ou três. Ou você denuncia, ou você indica outro, ou você insiste no arquivamento. É aqui, ó, tá? É só guardar esse mapa mental aqui. Isto nós estamos falando atualmente, porque não está em vigor o pacote anticrime. Porque com o pacote anticrime, o juiz não mais arquivará inquérito policial. Quem vai arquivar é o próprio promotor, e o promotor que arquivar o inquérito policial manda para o Conselho Superior, manda para o órgão de revisão do Ministério Público, para o Conselho Superior, para o órgão de revisão, confirmar ou não o arquivamento. Se a vítima quiser recorrer, tem 30 dias com o pacote anticrime. Do jeito que está hoje, a vítima não tem como recorrer. Tá certo? Mas não posso contratar um advogado, professor, para processar você? Não. Porque a ação é do Ministério Público e ele pediu o arquivamento. Tá bom? A outra providência, olha só, isso eu falei para você aqui, ó. Tudo isso, promover o arquivamento, quais as consequências? Caso aceite o juiz, caso não aceite o juiz. Não aceitou, manda para cima. A outra providência, para cima quem? Procurador-Geral de Justiça. A outra providência é do Ministério Público, quando recebe o inquérito policial, é propor acordo de não persecução penal, ANPP. Você vai ouvir muito isso por aí, tá certo? Porque é novo, porque é novo, está caindo em prova. Que trem é esse, pessoal? Veja bem, o legislador, né, ao aprovar o pacote anticrime, mas o pacote anticrime está valendo? Uma parte está, outra parte não. E nesta parte do ANPP, acordo de não persecução penal, está valendo. Então, o que é esse acordo de não persecução penal que vai detonar na sua prova e você vai acertar? Pessoal, imagine que eu pratique um crime de furto contra você. Furto. Qual é a pena do furto? Artigo 155 do Código Penal. Tá? Vai de 1 a 4. Pena mínima, pena máxima. Tá certo? Se eu pratiquei um crime contra você, que a pena mínima não passe, melhor, seja menor, inferior a 4 anos, e 1 é menor que 4, tá certo? Se a pena mínima for menor que 4 anos, e se eu preencher outros requisitos, por exemplo, eu sou primário, tá certo? O Ministério Público, quando recebe o inquérito policial, dá uma olhada e fala assim, vou chamar o Marciano pro acordo. Se ele aceitar, eu não ofereço a denúncia. Se ele não aceitar, eu ofereço a denúncia. Ô Marciano, vem cá, vamos fazer um acordo aqui? Vamos. Ó, tem uma série de requisitos. Você confessa o crime, você devolve para a vítima o que você furtou, você vai pagar serviço à comunidade por um período X, tá certo? Cumprir algumas outras coisas. Você aceita, Marciano? Eu falo, mas por que eu vou aceitar? Porque se você aceitar, Marciano, diz o promotor, se você aceitar e cumprir certinho, você vai continuar com a ficha limpa. Negativo, pô. Eu vou aceitar? Se eu aceitar, eu vou estar assumindo a culpa. O promotor vai dizer, não. Você não estará assumindo a culpa, é um acordo. Só para nós colocarmos fim nesse trem aqui, ó. Você aceita, paga certinho, a hora que você passar no concurso para a Polícia Judiciária, vai tirar a sua certidão de antecedentes criminais, vai sair que você foi condenado? Não, vai sair que você é primário. Porque não é porque você fez o acordo que vai gerar reincidência, tá certo? Tá? Professor, mas que vantagem tem isso aí? A vantagem é que eu não deixo o processo correr e eu não corro o risco de ser condenado. Porque imagina se realmente tiver a prova que eu pratiquei o furto. Vou deixar o processo correr para ser condenado, para sujar a ficha? Aceito logo esse acordo. Esse é o acordo de não persecução penal, que nós estudaremos os requisitos e nós estudaremos quando que é vedado, tá bom? Vamos lá. Então, entendido que é o acordo de não persecução penal, vamos para os requisitos desse instituto, acordo de não persecução penal. Primeiro requisito, pessoal, confissão. Tem que confessar o crime, tá certo? Eu encontro
grande dificuldade com meus clientes, tá certo? Por quê? Quando eu falo para eles, ó, o acordo é bom, tá? Mas você tem que confessar. Caramba, eu vou estar assumindo, professor. Você vai estar assumindo para fazer o acordo, mas não está assumindo para fins de antecedentes criminais, você entendeu isso? Tá certo? Você realmente, assim, não, pratiquei e tal, pratiquei o crime. Para fazer o acordo, o primeiro requisito é confessar o crime. Tá certo? Pô, professor, mas é sacanagem. Sim, mas fazer o quê? Tá na lei, você não é obrigado a aceitar o acordo. Tá certo? Não é obrigado. Ah, Marcelo, mas isso aí não veda, não é vedado pela Constituição Federal, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Por enquanto está valendo. Se você perguntar qual é a minha opinião, qual é a sua opinião pessoal, Marcelo, eu digo, ó, eu acredito que isto aqui ofende a Constituição Federal. Tá certo? Porque ele está impondo um benefício, obrigando o sujeito a confessar o crime. Senhor, não vai por mim, vai pelo que está na lei. E que está na lei requisito é confessar o crime. Pronto. Primeiro requisito do acordo de não persecução penal. 2. Segundo requisito. Infração sem violência ou grave ameaça. Não pode, numa lesão corporal que tem violência à pessoa. Não pode numa tentativa de homicídio, porque tem violência à pessoa. Não pode numa tortura, porque tem violência à pessoa. Agora, e por que pode no furto? Porque o furto é sem violência. Por que não pode no roubo? Porque o roubo tem violência e a pena também não permite, porque a pena mínima do roubo é 4 anos. E a pena mínima para o acordo tem que ser menos que 4 anos. Tá certo? Então, não pode o crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, tá? A pessoa, porque é um impeditivo. Tá bom? Outro requisito. Pena mínima inferior a 4 anos, ó. Pena mínima não é pena máxima, tá, pessoal? Na sua prova vai ter uma pegadinha. Sobre o Código de Processo Penal indica a tentativa correta. Letra A. Ministério Público poderá oferecer acordo de não persecução penal quando o crime não for praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e desde que a pena máxima não passe de 4 anos. Falso? Não é a pena máxima, é pena mínima. Ora, todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Por exemplo, o crime de furto, pena mínima, 1 ano. Pena máxima, 4 anos. O crime de associação criminosa, antiga quadrilha, pena mínima 1 ano, pena máxima 3 anos. Estelionato, o 171, pena mínima 1 ano, pena máxima 5 anos. Tá certo? A organização criminosa, lá da 12.850, pena mínima 3, pena máxima 8. E assim sucessivamente. Homicídio, simples, pena mínima 6, pena máxima 20. Senhores, para o acordo de não persecução penal, observa-se a pena mínima e não a pena máxima. A pena mínima e não a pena máxima, tá bom? Observa-se a pena mínima. Se a pena mínima for menos que 4, não pode ser 4 cravado, tá? Tem que ser menor que 4. De 3 a 10, de 3 a 1 bilhão de anos, não interessa. Interessa a pena mínima. A pena mínima prevista para o crime. Mas como é que eu vou saber a pena mínima, professor? Basta olhar o artigo que cuida do crime. Lá vai dar. Tá certo? A pena mínima não é criada por mim? Muito bem. Então a pena mínima não superior a 4 anos. Não, tá errado. A pena mínima menor que 4, porque é diferente você falar pena mínima não superior a 4 e pena mínima inferior a 4. Não superior a 4 significa que de 4 anos para baixo pode. Isso não é verdade. Tem que ser menos que 4 anos. 3, 2, 1. Tá bom? Pena mínima combinada, né? Condições. Então, esses são os 3 requisitos, ó. Confissão, não pode ter violência ou grave ameaça, a pena mínima tem que ser menor que 4 anos. Tudo bem. Eu preenchi tudo isso aqui. Ó, eu confesso, o crime é de furto, não teve violência,
O crime, a pena mínima é 1 ano, então, portanto, menor que 4. Beleza, aceito. Ah, você aceita, Marcelo? Aceito. Então, você vai cumprir as seguintes condições. Porque acordo é assim, pessoal. Eu te dou algo, você me dá algo. Ministério Público, ó, eu te dou um benefício. Não vou te processar. Mas você tem que cumprir algumas condições. O que você vai dar em troca, Marcelo? A lei já estipulou. Senão ficaria uma bagunça. Um promotor exige uma coisa, outro promotor exige outra. Não. A lei já fala quais as condições que aquele que preenche os requisitos para o acordo de não persecução penal estará submetido. Quais são essas condições? Reparar o dano ou restituir a coisa. Reparar o dano. Qual foi o prejuízo que você deu? O que você furtou? Um notebook no valor de 5 mil. Pague o notebook. Reparar o dano ou restituir a coisa. Reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. O cara não tem condições de pagar o dano. Ou então o dano não tem valor econômico. Tá certo? Eu furtei um relógio do cara. Tá certo que esse relógio é o primeiro relógio que surgiu, sei lá, que ele ganhou do bisavô e tudo mais, que não tem valor econômico. E eu perdi o relógio, pessoal. Como é que eu vou reparar o dano? Não tem valor econômico, porque é um valor sentimental para ele, tá certo? E não tenho mais o relógio. Por isso que a lei fala, reparar o dano ou restituir a coisa, vírgula, salvo impossibilidade de fazê-la, porque às vezes não é possível reparar o dano, tá? A outra condição, renunciar a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produto ou proveito do crime. Sim, imagina, senhores, que eu sou taxista, e utilizo o táxi não para prestar serviço, mas para praticar crime, tá certo? O Ministério vai dizer, ó, você vai perder seu táxi, tá? Eu vou querer aí o veículo. Ah, não quero. Não, tudo bem, senão obrigado. Se você não aceitar essa condição, também não tem um acordo, tá bom? Prestação de serviços à comunidade ou entidade públicas, pelo prazo da pena mínima, diminuída de 1 a 2/3. Veja bem. Imagina os senhores que eu pratiquei um furto, um 5-5. Pena mínima, 1 ano. Pena máxima, 4. Para mim não interessa a máxima, interessa a mínima, não é isso? Marcelo, além de você ter que reparar o dano, você tem que pagar a vítima. Qual o prejuízo dela? A menos que não tenha condições. Certo? Seja impossível. Além de você renunciar o direito ao instrumento do crime, o que você utilizou para praticar esse crime? Além disso, você vai prestar serviço lá na escola pelo prazo de 12 meses, que é 1 ano. Porque ele fala pelo prazo da pena mínima. E a pena mínima não é 1 ano? E se fosse 3 anos? De 3 a 8? 3 anos. Pelo prazo da pena mínima. Não é pelo prazo da pena máxima. Você não vai ficar prestando serviço à comunidade por 4 anos, no caso de furto. Pela pena mínima. Tá certo? Ô, promotor, tá muito puxado, não tem como diminuir esse tempo. Eu pago, eu restituo a coisa, eu pago, tudo que o senhor quiser eu pago. Agora não tem como o senhor baixar esses 12 meses, que é 1 ano? Não tem como. O promotor fala, vou reduzir para você. O promotor pode reduzir de 1/3 a 2/3. 12 meses, não é isso? 12 meses. 12. Qual que é 1/3 de 12? 4. 12 menos 4, 8. Você vai prestar serviço à comunidade por 8 meses. Ô, doutor, tá muito puxado ainda. Eu vou morar no exterior, promotor. Eu vou morar no exterior daqui uns 5 meses, por aí. E eu vou ter... Não tem como diminuir? O promotor falou, tá bom. Eu vou reduzir no máximo para você. 12 vezes 2, 24. 24 por 3 dá 8. 2/3 de 12, 8 meses. 12 menos 8, 4 meses. Ó, vou reduzir para você prestar serviço à comunidade por um período de 4 meses. Ô, doutor, não tem como baixar para 3, 2, 1 negativo aí jamais. Porque o máximo que eu posso reduzir é 2/3. Ok? Tá? Prestação de serviço à comunidade. Pô, mas então,
tudo isso aí de condições, não é melhor o cara ser condenado? Claro que não, cara. Imagina um cara que vai fazer concurso, bicho, e ele é condenado. Ele vai cair na investigação social, que quando ele tirar antecedentes criminais que apresentar, a polícia vai torar ele. Entendeu? Então é melhor fazer um acordo desse. Outra condição, prestação pecuniária, entidade. Prestação pecuniária, sabe o que é? Pagar valores. Prestação pecuniária a entidade pública ou de interesse social. Marciano, você está dizendo que além de eu ir lá limpar a escola, além de eu ir lá prestar serviço no abrigo dos velhos, sei lá, numa entidade pública, tá? Eu ainda tenho que pagar um valor? Tem. Pagar uma prestação pecuniária, 2, 3, 5, 6, tá? Para determinada instituição. Eu não aceito. Se você não aceita, também não vai ter o acordo, tá bom? E cumprir outra condição indicada pelo Ministério Público. Aqui ficou aberto, ó. Essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá na lei. Ministério Público, você não tem que escolher, tá certo? Já está lá estipulado o que o sujeito tem que fazer. Agora, se o MP quiser colocar outra condição, como assim outra condição? Ô Marciano, eu estou vendo aí, ó, que você é professor de cursinho, né? Além de reparar o dano para a vítima, além de renunciar aos direitos que você, sobre os bens que você utilizou para praticar o crime, os instrumentos, além de prestação de serviço à comunidade, além de pagar R$550 para determinada instituição, você não tem como gravar um cursinho para o pessoal lá do presídio, um curso de 30 horas, tem como você fazer, Marciano? Ô, doutor, isso aí não está na lei, tá? Porque, ó, outra condição indicada pelo Ministério Público. Tá bom, vou gravar, tá certo? Então é isso. Essas são as condições do acordo de não persecução penal. Professor, você está dizendo que além dos requisitos, ele tem que... porque os requisitos é o que eu faço, o que preciso para ganhar esse direito. Você tem que confessar. Não pode ter violência ou grave ameaça, o crime não pode ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça. E a pena mínima não pode... Tem que ser inferior a 4 anos. Ia dizer, não pode passar de 4 anos. Não, tá errado. Tem que ser inferior a 4 anos. Feito isso, se você cumprir todas essas condições no período fixado, você está livre. Tá bom? Agora, senhores, quando não pode ter esse tipo de acordo, então, vedações. Marciano, eu e o meu colega estávamos juntos quando nós quebramos o vidro do seu carro e pegamos o notebook. Nós estávamos juntos, Marcelo. Por que o meu colega foi beneficiado pelo acordo e eu não? Porque provavelmente para você teve alguma das vedações que nós estudaremos. Então, quais as vedações? Quando não pode ter o acordo? Só lembrando a você nesse detalhe aqui, ó. Aqui, ó, pena mínima inferior a 4 anos, esse aqui pode ser somado, tá, pessoal? Pode ser somado. Então, imagina você que eu pratiquei 155. 155, a pena vai de 1 a 4. Tá bom? E eu também, pratiquei 180. Tudo no mesmo contexto. A pena mínima vai de 1 a 4. Tá certo? Só que eu, você, João, Bento, papapá, nós organizamos, formamos uma ORCIM, uma organização criminosa, que a pena vai de 3 a 8. Ora, tudo isso somado vai impedir a pena mínima, porque, ó, 1, 2, 5. 3, 4, 5. Ora, então cuidado, hein? Leva-se em consideração na definição da pena mínima a soma das penas. Se for menor que 4, vamos imaginar que aqui não tinha organização criminosa. Só tinha 2 crimes, 155 e 180. Mesmo assim eu tenho direito, porque tenho direito ao acordo de não persecução penal, tendo praticado 2 crimes? Tenho porque a soma aqui, 2 anos, tem que ser menor que
4 anos. Agora, se na somatória a pena mínima for superar 4 para frente, aí já não pode, tá bom? Cuidado com isso, tá? Então voltaremos ali para explicar as vedações. Eu só voltei para explicar essa questão do aumento da soma das penas, tá? Vedações ao acordo de não persecução penal. Está proibido, não pode ter acordo de não persecução penal para as seguintes condições: quando cabível transação penal nos juizados especiais criminais. Que trem é esse, pessoal? Transação penal, tá certo? É um outro tipo de acordo que o MP faz. Quando a pena, quando tem o crime, se tiver um crime que tem pena máxima, e agora não mínima, máxima, de até 2 anos, diz a lei do GCRIM, a lei 9.099, de 95, que se o sujeito preencher os requisitos, o cara é primário, mais outros requisitos, ó, praticou um crime, por exemplo, de calúnia. A calúnia, que é o artigo 138 do Código Penal, a pena mínima vai de 6 meses a pena vai de 6 meses a 2 anos. Diz a lei do GCRIM, quando a pena máxima na transação penal não se leva em consideração a pena mínima. No acordo de não persecução penal, leva-se em consideração a pena mínima. Na transação penal, leva-se em consideração a pena máxima. No acordo de não persecução penal, leva-se em consideração a pena mínima. Muito bem. Eu pratiquei uma calúnia contra você. Ora, pessoal, 6 meses não é menor que 4 anos? Claro que é. Então, teoricamente, eu teria direito ao acordo de não persecução penal, porque a pena mínima é menor que 4 anos, tanto que é 6 meses. Só que aí é o seguinte, lembra que o acordo de não persecução penal, apesar de ser um benefício, entre aspas, né, pessoal? O cara vai prestar serviço à comunidade, vai pagar a multa, vai fazer isso, aquilo. É um benefício e não é um benefício. Entre ser condenado e fazer o acordo de não persecução penal, o benefício é fazer o acordo. Mas dizer que o cara aí, ó, tá 100% de BO, não, porque ele vai ter que ir lá prestar serviço à comunidade, fazer um monte de trem, não vai? Vai. Ora, pessoal, e a pior de tudo é você ter que confessar o crime. Ora, então aí o legislador veio e falou, para aí, quando for possível fazer uma transação penal, está proibido o acordo de não persecução penal. Provavelmente, o legislador não explica por quê, mas provavelmente porque o acordo é mais prejudicial do que a transação penal. Pode até ser outro motivo. Ah, porque a 9.099 provém da Constituição Federal, pipipapá. Para nós não interessa o motivo. O que interessa é, quando for possível, a transação penal, não se pode fazer acordo de não persecução penal. Beleza? Cuidado com isso, tá bom? A outra vedação é reincidente ou propensão à habitualidade criminosa, salvo ser insignificantes. Como assim? Cara, Marciano praticou um furto hoje. O cara foi olhar minha ficha, eu já tenho receptação, já fui condenado por receptação, já fui condenado por estelionato, já fui condenado por outros crimes, ou outro crime. Ora, eu sou reincidente. Em regra, reincidente não pode, tá certo? Ou se ele, não, ainda que não seja reincidente, mas ele tem a propensão para o crime. Como é que eu vou saber que o cara tem a propensão para o crime? Porque reincidente é aquele que já foi condenado no passado de forma definitiva, com trânsito em julgado, não tem mais direito a recorrer do crime do passado. Agora, eu posso não ter sido condenado no passado, mas responder um monte de processo, você concorda com isso? Eu só não fui condenado, mas respondo a um monte de processo. Então tem a propensão para o crime, para a habitualidade, porque ó, é fato que eu não sou reincidente, porque não fui condenado ainda
lá atrás, mas respondo a 2, 3, 4, 5, 10 processos. Neste caso também está proibido o acordo de não persecução penal. A menos que seja algo insignificante. Como assim? Ó? Foi uma injúria aqui, uma calúnia ali, tá certo? Um criminho de dano porque eu quebrei o vidro do seu carro. Aí, insignificante, tá bom? Aí o promotor, aí pode ter o acordo de não persecução penal, mesmo tendo a conduta propensa para o crime ou mesmo sendo reincidente. O crime que eu pratiquei, que eu fui condenado, é um crime pequenininho, é insignificante. Beleza. Ter beneficiado nos últimos anos de acordo de não persecução penal, transação penal ou sursis processual. Tá certo? Eu chego lá, pratiquei um furto, porque o roubo não pode. Por que o roubo não pode? Por duas situações. Primeiro, que a pena mínima do roubo é 4 a 10. Pena mínima 4, pena máxima 10. Ora, a pena mínima tem que ser menor que 4, não 4 certinho. Segundo, o roubo é quando alguém... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.